nas trevas do meu coração. Dai uma fé reta, esperança certa e perfeita caridade, para que eu cumpra a tua vontade. Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, esperança certa e perfeita caridade, para que eu cumpra a tua vontade. Então é com grande alegria que neste domingo, na metade da manhã deste domingo, dia do Senhor, em que nós, frades conventuais, eu, Frei Cristian, Frei Tiago, Frei Ito e Frei Wagner, chegamos até cada um de vocês para mais um encontro vocacional, nosso terceiro encontro vocacional pela live. Então, com essa oração, com essa música que acabamos de cantar, foi a oração que São Francisco rezou diante do crucifixo em São Damião, pedindo que o Senhor ilumine as trevas do seu coração. É uma das poucas orações em que Francisco faz um pedido, as outras é de agradecimento. Então, que o Senhor nos conceda a graça do reto discernimento, que o Espírito Santo desça sobre nós, nos dando claridade nas palavras, mas acima de tudo em nosso espírito, na nossa alma, para que assim possamos nos conformar com a vontade de Deus. Então sejam todos bem-vindos a mais esse encontro. Vai deixando desde já qualquer pergunta, qualquer assunto, temas também para os próximos encontros. Nós estamos aqui abertos para receber cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais um encontro vocacional. E com a graça de Deus, então, nesse mês vocacional, nós meditamos com vocês, que nos acompanham através dos meios de comunicação, essa experiência maravilhosa da vocação no amor de Deus. Essa vai ser a centralidade do nosso encontro no dia de hoje. Nós vamos focar a vocação na experiência do amor de Deus. Esse amor que nos preenche, esse amor que nos interpela, e esse amor que certamente faz frutificar na igreja, na sociedade, entre as pessoas, generosas e frutificação de vocações, na nossa igreja. Essa experiência, então, do amor de Deus, que nós iremos trabalhar e que vai ser o ponto da centralidade do nosso encontro, ela vai, como a Igreja do Brasil, nesse mês de agosto, esse mês vocacional, em que nós somos convidados a rezarmos por todas as vocações, a vocação ao ministério ordenado, a vocação à vida religiosa, à família, ao serviço da igreja, de modo especial aos seus catequistas. Mas iniciamos então a nossa reflexão, o nosso bate-papo, falando desse amor de Deus. É a vocação que nós vemos desde dos primeiros patriarcas da nossa fé, que é o chamado de Deus, sendo sempre uma iniciativa dele. E nós rezamos isso todos os dias quando nós nos perguntamos sobre nossa vocação, refletimos, rezamos e nos colocamos realmente em espírito conectado com o Senhor. Nós temos bem claro que Ele nos chama e temos que rezar isso, que Ele nos chama cada dia. Essa é a nossa oração principal. Deus me chama, Deus me ama, me chama um projeto de amor, me convida a participar dessa comunhão com Ele, e sendo uma iniciativa dele, um chamado que vem dele, essa vocação que é dele. E a sua finalidade na vocação desse chamado é a realização plena da pessoa humana. Ou seja, Jesus Cristo, nosso Deus, nos convida, nos dá uma proposta, a um chamamento, que nos convida sempre a responder, sempre visando a plenitude humana. Então a gente nos coloca muito nesse espírito de oração e de meditação. Qual que foi o chamado de Deus para a minha vida?
qual que foi, né, o ponto inicial, né, que Deus, a partir daquele momento eu realmente me coloquei em escuta. Senhor, como o jovem Francisco, que nem o Frei Cristo estava falando, que rezou na frente do crucificado, se fez essa pergunta, né? Senhor, o que queres que eu te faça? Né? E aí... que você, jovem que está aí do outro lado, que se pergunta, a cada encontro, a cada questionamento que nós vamos fazendo, qual o sentido que nós vamos dar para a vida, nós temos que, primeira condição disso tudo, nós sabemos, é um Deus que ama, é um Deus que nos chama à vida, é um Deus que nos chama à plenitude de vida. E para isso, as coisas, como nós enfatizamos sempre aqui, não é de uma hora para outra. Nós precisamos educar os nossos sentidos, educar o nosso ouvido, o nosso olhar, a nossa fala, para correspondermos ao chamado de Deus. É preciso também que nós olhemos as nossas condições e vemos os critérios que nós estamos utilizando para poder corresponder a Deus. Diante de uma sociedade em que a crise de valores, a referência em Deus está totalmente perdida, está vazia. Então, como nós olharmos para Deus e manter a nossa vida na centralidade? Se é um Deus que nos chama a vida, mas é a vida em Jesus Cristo. É essa vida pela qual todo cristão, todo ser humano é chamado a caminhar. Então, para isso, é por isso que nosso tema, a centralidade de vocação no amor de Deus, é porque é um sentido que o Senhor nos chama para que nós possamos se aproximar dele, se assemelharmos a Jesus Cristo. E para isso tem as etapas da vida. Então, nesse primeiro momento, é limparmos todo o nosso olhar, o nosso ouvido daquilo, nós purificarmos a nossa condição para chegarmos até Jesus e corresponder ao chamado. Então, o convite que nós fazemos desse discernimento, você que se sente chamado à vida religiosa, então é pelo caminho franciscano, olhando para São Francisco, ele que olhou para Cristo, nós falamos, pelos passos dele nós conseguimos também caminhar, porque o Senhor nos dá a graça. Então, como a gente vem escutando, vem aprendendo, a vida dos santos, não é que nós vamos ser exatamente outro Francisco, nossa meta é ser outro Cristo, mas seguindo esses passos. Então, os santos são aqueles que vão passando e nos ensinando o caminho. Vamos por aqui, por ali, por aqui. Então, esse é o convite que nós deixamos e estamos aqui fazendo, para te ajudar nesse discernimento, todo dia cotidiano. E como os meninos bem falaram, né, os freis, conformar-se a Cristo, né, nesse amor. E o tema de hoje é o amor a Cristo, né, o amor que Deus nos ama, né. E a pergunta é, né, o que é o amor, né? Então, como posso amar a Deus, né? E é como o Frei Cristian falou, é conformar-se a Cristo, olhar para Jesus Cristo, olhar para o Evangelho, que é Cristo, que é vida, e é como Jesus Cristo foi obediente. Então, o amor não é um amor mero sentimentalismo, né? Como pregam por aí. É um amor aquele que se encarna mesmo, né? Como se encarnou Francisco, viveu a vida de Jesus Cristo. Então, essa nossa também, nossa missão, viver a vida de Jesus Cristo, como Jesus amou, né? Então, obedecendo ao Pai e fazendo todo esse processo. Não é fácil, mas só que esse é o projeto de Deus para nós, né? Esse amor, que Deus nos ama primeiro, como São João, evangelista, já falou, né? Quem nos amou primeiro foi Deus. E como conhecer o amor, né? Conhecendo Jesus Cristo. Como conhecer Deus? Então, conhecendo Jesus Cristo, que Deus nos amou por Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos amou, né? Então, como permanecer no amor? Estando em Jesus Cristo, a gente permanece no amor. Então, o foco é a gente entrar em foco e permanecer nele. E tirando, como o Cristo falou, tirando todas essas coisas que nos prendem ainda, que nos faz sem medo. Claro, sempre tem alguns medos e tudo, algumas angústias, mas só que é entregando totalmente a Deus, assim, e sem o medo de ficar paralisado, entregando totalmente a Deus, que entraremos nesse amor, né? Então, o convite é forte, porque, olha, São Francisco optou pela pobreza, mas como
Que pobreza, que amor, que condições, querido. Porque foi olhando para Jesus, olhando a pobreza de Jesus Cristo. Então é a pobreza do Evangelho, a obediência do Evangelho, a castidade presente do Evangelho. E o Evangelho não é páginas, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é a concretude, não é nada além assim, é o concreto. E como o Frei Christian falou, não é fácil, isso que estamos anunciando, que Jesus Cristo anuncia, mas só que essa é a vida, né? Não se enganem, porque quando Deus chama, o Senhor nos conhece por inteiro. Somente o Senhor habita e conhece o ser humano por inteiro. Só Ele pode revelar o homem, ajudar totalmente perdido. Só Deus pode revelar ao homem quem Ele é. Tantas perguntas que nós fazemos de onde nós viemos, perguntamos, mas nós sabemos a quem perguntar. Ele irá nos ajudar a responder. Então, se nós estamos aqui hoje no noviciado, não tem outro motivo a não ser que seja pelo Senhor. Apesar da nossa inclinação, do nosso pecado original, de todas as nossas fraquezas, o Senhor nos concede, mas o Senhor nos dá graça, gente. É isso que nós temos que ter em mente. Sermos ousados em responder: Senhor, eis-me aqui. Nós temos a vocação de Jeremias, tantas outras vocações na Bíblia. Mas tudo isso só é possível pelo projeto de Deus em nossas vidas. Então, se nós podemos falar de um amor à vocação, porque é projeto de Deus. E é confiar, porque não é obra humana. Isso. O Senhor utiliza do nosso coração, se utiliza porque Ele quer se utilizar das nossas ações para perpetuar no mundo. Isso é o ponto, a confiança, assim. A confiança nossa a Deus, né? Totalmente, assim. É confiar mesmo nele, se entregar e colocar essa confiança, porque, como o Frei Christian falou, temos nossas inclinações e tudo, mas só que a partir quando você reconhece o amor de Deus para com você, você reconhece isso, então se entregue totalmente a Ele, assim, e se apegue nessa confiança, assim. Como já foi dito, né? Ter essa ousadia de ser a pessoa que realmente sabe questionar, ser a pessoa que realmente procura a vivência desse projeto na vida. E falando em projeto e vivência de projeto, nessa vocação da experiência do amor, né, nosso Deus nos convida a assumir esse projeto a partir sempre de uma missão, né, de uma missão, de assumir essa missão que Ele nos chama e nos propõe. E para nós franciscanos é uma grande riqueza quando a gente fala de Francisco de Assis, que foi o santo que, na sua regra de vida, na vivência do Evangelho, aquela que é a medula espinhal da vida do frade, que é a regra, colocou um capítulo dedicado às missões, né? Falando que os frades deveriam ser aqueles missionários que não têm medo realmente de assumir o projeto de vida na vida deles e de ir ao encontro do outro. É muito forte quando nós nos colocamos em clima de oração e meditação e nos interpelamos. Qual que é a medida que eu vou ao encontro do outro? Qual é a disponibilidade que eu me coloco em ir ao encontro do outro? Hoje, na nossa sociedade moderna, a gente tem essa problemática, muitas vezes, das pessoas não querem ir ao encontro do outro, daquele que se encontra à margem da sociedade, e Deus realmente nos chama a essa experiência. E cada um de nós somos chamados na nossa singularidade a uma missão que Ele nos proporciona para nós. Se Ele nos chamou, todos nós aqui, né, Frei Tiago, Frei Christian, Frei Wagner, que é o nosso vice-mestre de noviço, né, Ele nos chama a estarmos aqui no noviciado, mas cada um na sua singularidade, a assumir esta missão, a assumir esse chamado, né, na liberdade de filhos de Deus. E a gente vê muito claramente isso na nossa Bíblia, né, na Sagrada Escritura, tantas vocações que fizeram essa experiência concreta do amor de Deus, né? A vocação de Abraão, de ser um pai de uma grande nação, de construir essa grande nação. Moisés, que soube ouvir, né, esse chamado de Deus da libertação do povo de Israel. Maria Santíssima, que é modelo de toda vocação humana, e que nós rezamos e pedimos a Maria todos os dias que nos dê força
para realmente seguir o modelo da vivência dela, de responder o sim, que seria a mãe do Senhor. E mesmo sem saber as condições naquela época de que viveria, mas ela assumiu, né, na gratuidade, ser mãe de Deus, né? E aos nossos santos apóstolos, né, são aquelas que são a coluna da igreja, né, Pedro, Paulo, os outros apóstolos, né, que nos ensina, né, a propagação desta fé, né, desse chamado do nosso Senhor, né? Então a gente nos coloca essa ousadia de realmente escutar e sermos aquelas pessoas que respondemos, né? E assim, Deus é tão paciente conosco, Ele espera tão ansiosamente a nossa resposta, que quando nós respondemos, Ele ainda fala: se eu ainda tenho as minhas dificuldades para entender como corresponder, o Senhor sempre coloca pessoas, a manifestação de Deus concreta em nossas vidas, para nos auxiliar nessa caminhada. Por exemplo, aqui nós temos a fraternidade. O ponto forte de nós franciscanos é a fraternidade. A fraternidade nesse sentido de auxiliar na caminhada para Jesus Cristo. Nós somos em uma comunidade para Cristo e em Cristo Jesus. Então, o Frei Wagner, nosso bispo Amadeu, é aquele que vai nos auxiliando nessa caminhada para melhormos firmar o passo em direção a Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui fazendo esse passo com você que está aí do outro lado, para te ajudar a falar assim: poxa, é isso ou não é isso, porque também não é pecado dizer, minha vida não configura esse modo, mas tem a vida matrimonial, a vida de leigo. O importante é nós caminharmos ao lado do Senhor. Mas você que se sente chamado à vida consagrada, a ser um frade menor, as meninas que se sentem chamadas à vida consagrada, a ser uma Clarissa, Santa Clara, aquela que, companheira de Francisco, amiga de Francisco, que olhou para ele e soube corresponder ao modo dela ao serviço do Senhor. Venha, porque o Senhor não deixa de nos auxiliar. Isso eu testemunho para vocês com toda fé. Alegria nós temos, tristeza, não vamos achar que é só alegrias, não, porque o projeto de Deus exige de cada um de nós, o ser humano por inteiro, não é só uma parte, não é só um pedaço, é por inteiro. É por inteiro que Ele exige de cada um de nós, porque Ele, em primeiro lugar, se dá por nós por inteiro. É Ele que nos dá esse exemplo, que Ele nos entrega a nós pela Sagrada Eucaristia, os sacramentos que a Igreja nos concede, pela pessoa do próximo. Ele se dá por inteiro aos nossos corações, à nossa vida. E lembrar sempre que Ele nos quer dignos e completos, né? Quer que nós sejamos plenos nele. Então, é isso, assim, ser pleno nele. Então, a partir de quando você compreende que está pleno em Deus, você vai caminhando nisso, né? Então, e vai abrindo seu coração para Ele, e Ele vai falando, assim, e vai, como o Frei Cristian falou, e aí não importa, assim, totalmente, não foi aqui, não é aqui e tudo, mas estar pleno com Deus, estar pleno com Deus, e Ele vai mostrar o caminho, né? Ele mostra o caminho. E aqui, estamos aqui para também esse discernimento, como a todos nós passamos também por esses discernimentos, estamos passando. Então, é essa caminhada, nossa vida é essa caminhada, esse discernimento. E está em Jesus Cristo e o nosso discernimento, sempre, assim, sempre estamos discernindo como que estamos em Deus e tudo. Então, é esse também que estamos aqui, para que vocês possam discernir melhor, né? A sua vida e tudo nessa entrega a Deus. E esse espaço aqui é uma gratuidade que Deus nos concede, porque principalmente em tempos de pandemia, mas antes, depois disso tudo, a todo momento uma sociedade que nos tenta voltarmos o nosso olhar o tempo todo para fora, esquecendo a nossa interioridade, a nossa vida interior. Então esse momento é um momento que o Senhor nos concede, nos proporciona a olharmos para dentro e nos questionarmos o coração: qual caminho eu quero dar à minha vida? Lembramos sempre, né, que responder esse questionamento em nossa vida, e como o Frei Thiago estava falando, né, de se dar por inteiro, Deus, Ele sempre nos pede um mais, né? Ele não pede, faça
isso simplesmente por fazer, né? Ele pede um mais, né? Ele encontra do outro, faça sempre isso ao mais, né? Estar presente na vida religiosa consagrada, dê o seu mais a Deus. Seguir o ministério ordenado, dar mais a Deus. Viver na vida matrimonial, do seu modo de ser, dar mais a Deus. Na vida laical, no serviço da igreja, sempre dar mais a Deus, né? Saber, né, ser que nem São Pedro no Evangelho de semana passada, em que nós ouvimos que realmente ele é o Messias e é o Filho de Deus vivo. Saber que ele revelou isso a nós e nós o seguimos, dando sempre esse mas na caminhada, né? E por isso, assim, nós convidamos você a rezar conosco, né, por esse mês das vocações, a rezar pelos sacerdotes, lembrando sempre os padres, os párocos das suas comunidades. A gente reza sempre por eles, pedindo que Deus possa realmente abençoá-los. Rezemos esse mês também pelas famílias, né? Nos colocamos nessa abertura de rezar sempre pelas famílias, que é o berço de toda a vocação humana. Reze pela sua mãe, pelo seu pai, pela família, né, reunida, que daí brota toda a vocação humana, né? Daí vem o fruto da vocação humana, a pessoa humana, e ali, né, acontece sempre, né, o amor, né, conjugal, né? É muito importante. A vocação religiosa, que é o espelho da santidade realmente na nossa igreja, né? Tantos religiosos que vivem no fervor da oração, no fervor da missão, né? A gente reza por todos os religiosos, na vida contemplativa, na vida ativa, que é muito importante, no serviço à educação, à missão, e tantos meios, né, de evangelização. E também hoje, de modo muito especial, queremos rezar por todos os leigos, né, de modo muito mais especial os nossos catequistas, né, que foram esses que iniciaram, né, nossa caminhada na fé, né, nos ensinando sempre, né, ao seguimento de Jesus, e nos colocamos a essa abertura de dar mais a Deus. E o amor ficou muito forte hoje também, a mensagem do Evangelho de hoje também, né? Porque você que chegou agora, a gente também está falando sobre a vocação como o amor de Deus, que Ele concede a cada um de nós, uma forma, né, um jeito que Ele nos dá de caminhar para chegarmos mais próximo a Ele, é a mensagem da cruz. Então a vocação também passa pela cruz, porque o amor de Deus passou por isso. Então não tem como nós falarmos de amor se nós não falarmos da cruz. Porque a vocação é tomar a sua cruz, é renunciar a si mesmo. É um caminho que você faz. É um caminho como o nosso Senhor. Nosso Senhor por toda essa vida e chegou, culminou na cruz. Mas parou na cruz? Não. Mas foi por ela que o Senhor pôde também redimir e salvar a nossa humanidade que estava imersa no pecado. Então, saiba, vindo para seja qual for o caminho, verdadeiramente, que nos leve a Deus, nós vamos passar pela cruz. Mas o modo que nós vamos passar por ela é o modo que nosso Senhor passou. Esse é o grande detalhe, porque o sofrimento ele ganha sentido e ganha papel pedagógico na nossa vida a partir do momento em que ele é com o Senhor. A partir do momento em assim que eu quero tomar a frente de Deus, assim, tomando um pouco do Evangelho de hoje, que eu pego Jesus e quero carregar ele para um lado, fazer de Jesus o meu objeto, as minhas vontades e usar o nome do Senhor, aí que o Senhor nos corrige. Porque é Deus aí nesse momento em que nos olha para a nossa vocação e fala, e graças a Deus o Senhor nos corrige e nos dá a direção novamente. Porque então saiba que o amor, como nós estamos aqui enfatizando, é o amor de Deus que encarnou em Cristo e passou pela cruz, não ficou na cruz e ressuscitou, nos deu vida nova pelo Espírito Santo. Então, se hoje nós estamos aqui te convidando, venha para cá ser um frade conventual, a nossa vocação é o caminho da cruz, tanto que assim é a forma do nosso hábito. São Francisco, quando vestiu, falou que queria exorcizar o demônio, ele falou assim, não só pelas palavras, mas também como a veste, foi quando abrimos o hábito, é em forma de cruz.
Porque a cruz é verdadeiramente quando nós falamos, Senhor, eis-me aqui. E Nossa Senhora aos pés da cruz, tantas outras ela foi e aceitou o projeto de Deus. Vendo o seu filho no alto da cruz, mas ela aceitou porque é projeto de Deus e Deus tem vida em abundância. Vida em abundância. Então, quando o Senhor nos chamar e começar a mostrar que será abandonado, passamos pelos sofrimentos dele, que nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, o que queres que eu faça para te acompanhar nesse projeto? E que realmente nós possamos nesse projeto pedir a Deus, né? Muitas vezes nós pedimos a Deus, Senhor, nos livre da tentação, nos livre das perseguições, mas fidelidade realmente a esse projeto de vida que nosso Senhor nos proporciona, né? A fidelidade a Ele no seguimento se dá, como o Frei Christian falou, na cruz. Antes de ter a ressurreição, Cristo passou pela cruz, Ele fez essa experiência da cruz, né? E ornarmos, né, com a cruz do Senhor todos os dias é muito importante. Nos colocarmos diante dela e nos interpelarmos sobre nossa própria vida, sobre nossa existência, é muito importante. A cruz sendo sempre um sinal de questionamento e de seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela se dá, né, de tantas formas, e venha você, jovem, experimentar realmente a vida franciscana, que é esse seguimento da cruz do Senhor. Não é fácil seguirmos Cristo a partir da sua cruz, mas realmente é bem sério quando nós falamos que vale a pena nos colocarmos em essa disponibilidade de estar junto com Ele, né? Deus nos dá tanto mais do que nós propriamente damos a Ele. Ele nos proporciona muito mais do que muito mais a gente volta para o nosso Senhor. E a vida franciscana vale a pena. Vale a pena porque tudo isso aqui é Jesus Cristo, assim. Então, e Jesus Cristo é Deus e Deus é amor, então é isso aqui. A nossa vida é esta aqui. E tem muitas mais coisas, mas essa é o núcleo da nossa vida, né? E vale a pena. Não é só porque aqui tem alegrias ou só alegrias. Não tem só alegrias, mas só que o que vale a pena é Jesus Cristo. Se você quiser seguir Jesus Cristo e sente esse chamado de ser franciscano nesta minoridade, nesta fraternidade, é aqui o seu lugar. São Francisco, quando começou a atender o chamado de Deus, se viu abandonado pelo pai, se viu abandonado pelos amigos. Os amigos chamavam ele de louco. Esse filho está ficando louco. Como é que um rapaz, um jovem nobre, hoje anda pelas ruas descalço, chorando? E você, São Francisco, se viu abandonado por todos, mas tinha um amor que jamais abandonou ele. Foi o amor daquele que o chamou, que foi Deus, foi Jesus Cristo. Quando São Francisco escutou esse chamado, nada mais tirou a visão dele do que ele queria, porque era um jovem que sabia o que queria na vida. Se queria ser um cavaleiro, ele ia lutar, fazer de tudo para ser um cavaleiro. A partir do momento que ele entendeu o chamado dele na vida, ele passou a ser um cavaleiro nobre na realeza de Cristo. Só que a realeza de Cristo é diferente da realeza do mundo. É o caminho da paixão. São Francisco, andando pelas ruas, chorava e chorava só em pensar na paixão de Jesus Cristo, só em pensar nos sofrimentos de nosso Senhor. Tanto que ele falou: eu irei casar com a mulher mais linda e mais nobre que pode existir nesse mundo, que foi a dama pobreza. Ele casou com a pobreza, porque a pobreza é o reflexo puro do coração de Deus. É Deus que se inclina, é Deus que vem até o homem e fala: vem caminhar comigo. Olha que realeza, gente, olha que grandeza. É diferente da mensagem que o mundo hoje proporciona na vida. As propagandas, os estudos. É um caminho diferente, mas é um caminho que vale a pena. Não deixe isso se apagar no teu coração. Eu não vou dar conta das minhas mesquinhezas, minhas misérias. Vamos deixar os nossos chororôs de lado e vamos caminhar com o Senhor. Porque é por esse projeto que vale a pena doar a nossa vida. Eu lembro, né, compartilhando com vocês que nos acompanham, né, uma mensagem uma vez de um frei. Ele, no meu discernimento vocacional, ele falava, né,
Francisco de Assis, a partir do momento que ele se pôs na abertura da escuta de Deus e ele tinha a convicção do chamado dele, o Frei falou assim para mim, ele não vivia borboleteando por aí. Muito engraçado que eu pensei nisso depois. Francisco de Assis, que era um jovem de tantas características, era bem no comércio, queria ser cavaleiro, queria receber o título de nobreza, de ser um jovem da sua época, festeiro, mas ele se colocou à abertura do Senhor e a resposta ao Senhor. Então ele não ficava vagando por aí, Senhor, eu não sei o que eu faço, não sei. Não, ele sabia realmente o que ele queria. E viver, casar-se, como Frei Cristian disse, com esta pobreza, ir de encontro à pobreza, que é o nosso Senhor, essa pobreza, então nos coloca sempre no questionamento. Tantas pessoas não conseguem entender esse sinal de pobreza, de estar junto com Deus, que muitas vezes desprezam ela. E Francisco de Assis não. Ele foi ao encontro dela realmente, foi ao encontro dela para se colocar abertamente à escuta do chamado de Deus e responder esse projeto de vida. Não ficava vagando por aí pensando, Senhor, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Não, ele sabia. Ele perguntou e ele escutou. E sempre quando nós nos colocamos essa abertura de escuta, a experiência do amor de Deus, nós mudamos. É inacreditável. Aquele que faz realmente a experiência do amor de Deus em sua vida, de responder realmente sua vocação e viver plenamente ela, muda, se coloca à abertura da mudança. São Francisco era tão pronto para responder o chamado de Deus, e quando no coração dele surgiu a resposta, vai reconstruir a minha igreja. Ele estava dentro de uma capela que estava em ruínas, poucas paredes. Primeiramente, vai reconstruir, para reconstruir, então eu vou começar a levantar a parede, vou começar a erguer o teto, porque era imediato, E o Senhor repreendeu, não, porque isso fez parte do processo, para chegar a um entendimento maior de semelhança com Deus. Então São Francisco, quando ia pregar, você escuta o que escreveram de São Francisco. São Francisco morreu em 1226, em 1310, 1315 ainda estavam falando e repercutindo grandes coisas. Francisco, na Praça dos Relatos, diz que Francisco falava dos anjos, dos demônios, dos homens. Não tinha o linguajar próprio de uma pregação, mas era uma conversa que ia convertendo os homens. E a importância dos irmãos. São Francisco vai deixar em seu testamento: depois que o Senhor me deu irmãos, não preciso mais dizer o que eu devo fazer, o que eu devia fazer. Então, São Francisco não chegou, vem me seguir, foi pelo testemunho, por onde passava, porque não era propriamente Francisco pelas forças de Francisco, era Francisco na pessoa de Jesus Cristo. A diferença da nossa vida está aí. Se nós acharmos que por nós mesmos nós vamos fazer alguma coisa, engano. Hoje eu digo com todas as letras, nesse mês de agosto, estamos finalizando o mês de agosto, que a igreja nos dá a pedagogia de cada domingo nós meditarmos uma vocação, nós pararmos a rezar por uma vocação, começando pelos sacerdotes, até chegar na vida do leigo, na vida laical. Então, tudo isso só é possível, nós só conseguimos falar tudo isso porque alguém um dia veio e se encarnou, que é Jesus Cristo. Então, o grande diferencial está aí. Se você deseja realmente viver, não só bater coração e achar que... Porque não há só ruindade no mundo, também tem coisas boas, porque o Senhor nos concedeu coisas boas no mundo. A natureza, a paisagem, a inteligência do homem para que possa ajudar uns aos outros. Isso não é só coisa ruim, não vá se enganando, porque não. Se a gente disser isso para vocês, isso é uma grande mentira. Afinal de contas, nós, muitas vezes, quando nos colocamos no segmento de Jesus e nos colocamos a esse caminho da cruz, temos que renunciar muitas coisas, não é? E não renunciamos coisas ruins, mas a gente renuncia para uma coisa muito maior. Porque a gente encontrou um valor maior. Um valor que é acima de tudo, que tem o domínio de tudo. Que é o Senhor que fez o céu e fez a terra. E hoje quer caminhar com cada um de nós, no nosso coração, do lado a lado.
O Senhor, nosso companheiro fiel, jamais nos abandona. Nosso Pai pode nos abandonar, os irmãos podem nos abandonar, mas a perfeita alegria, que é uma música bem conhecida, é assim, uma música franciscana bem conhecida. Se você pegar realmente a mensagem da perfeita alegria, São Francisco chegasse num convento batendo na porta. A maior alegria não é converter os homens, não é exorcizar os demônios. E se ele chegasse na porta de um convento e falasse, dai-nos abrigo, e os próprios frades, os seus irmãos, falar que não tem lugar, e ele falar, se nós entendermos que isso é o amor de Deus, é a vontade de Deus em nossas vidas, aí está a perfeita alegria. Está vendo como é? Uma mudança. A lógica ela é totalmente ao contrário. Nós pensamos totalmente ao contrário. Então, que o Senhor sempre nos dê a graça de nós entendermos. Não estou falando, o sentido de entendimento aqui não é ter as coisas palpáveis sobre o meu controle, mas não, que eu consiga realizar o projeto que Deus tem, o sonho de Deus para a minha vida. Porque se hoje estou aqui, é porque um dia eu escutei o testemunho de Francisco. Nesse testemunho eu encontrei essa vitalidade que é o Senhor crucificado, pobre e humilde. E hoje quero dar esse passo, nós queremos dar esse passo. Se hoje nós estamos aqui disponíveis nesse domingo, nessa manhã, aqui em Cascavel, está ensolarado, bastante quente. Um dia bastante bonito, para nós conversarmos sobre vocação. Então, dentro de uma capela dedicada a Santo Antônio, então que o Senhor sempre nos dê a graça. Senhor, o que queres que eu faça? Não deixemos, meus irmãos, de perguntar isso. Não é depois que entrou, depois que... Não é essa vida, mas pergunte, Senhor, o que queres que eu faça? Até o último dia da vida. Senhor, o que queres que eu faça? Que a gente possa, em como, morar com o Senhor no céu. A nossa maior alegria é ver Jesus Cristo, porque se não fosse por Ele, gente, nada tem sentido. Não tem sentido, eu falo. Vai se findar. Quando Pedro estava, Jesus no alto, Senhor, se é tu mesmo que está aí do outro lado, me mande que eu ande sobre as águas. Então vem, Pedro, vem para cá, vem caminhar sobre as águas. Mas o texto diz, quando começou a fraquejar na fé, começou a afundar. Então, que o Senhor, nos nossos momentos de fragilidade, nas nossas noites escuras, como diz São João, né? Que o Senhor nos seja sempre luz para os meus passos. Amém. E com isso a gente faz um convite muito especial para você, jovem que nos acompanha nesse discernimento vocacional. Se tiver alguma pergunta, possa fazer e também a nos acompanhar pelos nossos encontros vocacionais online da Província São Francisco, entrando dentro da nossa página no YouTube, Franciscanos Conventuais, e acessando nossos encontros vocacionais que saem todo mês. Convidamos a você a responder as perguntas, a trabalharmos também um pouquinho mais sobre esta nossa vocação. E você é o nosso convidado especial. Então acesse Franciscanos Conventuais e venha participar de mais perto conosco dessa vocação franciscana que é rica no seguimento de Cristo crucificado. Ele que nos coloca a abertura e que possamos realmente rezarmos, meditarmos e discernirmos esse chamado que Deus nos faz. E também tem o nosso número, né, daqui do convento, se vocês também quiserem falar conosco, mais ainda, assim, fazendo perguntas mais pessoais, podem nos ligar e estaremos abertos a responder, a conversar mais com você e informar mais você, né, como entrar, como fazer esse processo, tá bom? Então, mês que vem, o próximo encontro vocacional vai ser um pouquinho diferente do que nós estamos fazendo. Vai ser online, mas só que diferente. Nós vamos fazer pelo Google Meet. Isso. Google Meet. Então, você que deseja, então, para que possa ficar bem claro, você que deseja participar do próximo encontro, nós vamos deixar, no final, nós deixamos o número aqui do noviciado, nós vamos entrar em contato também com alguns números que nós temos aqui. Então, nós vamos fazer uma sala de bate-papo. Então, nós vamos nos ver, acho que fica uma forma mais confortável, uma coisa mais próxima também, em comunidade, do jeito que a gente gosta. Então nós vamos nos organizar direitinho, você vai ficar sabendo, não vai ficar uma coisa solta, então você vai ficar sabendo, nós vamos entrar em contato, mas mês que vem nós vamos fazer uma sala de bate-papo, tá bom? Então aí nós vamos cantar mais uma música que é um pouco uma música franciscana, O Amor Não É Amado, é uma mensagem do que São Francisco
viveu nesse itinerário de amor ao Cristo crucificado. Enquanto isso, se você tiver uma pergunta, alguma coisa, vai deixando e que nós estamos aqui para responder. É o chamado de cada um. O chamado A Valéria Fonseca pergunta: como foi o chamado de cada um? Como foi o chamado de cada um? Bom, então, Dona Valéria Fonseca, né, que nos acompanha lá de Brasília, um forte abraço, né, mãe do nosso Frei João, com grande alegria respondemos essa pergunta, né? Como iniciou o meu chamado? O meu chamado começou, acredito eu, que desde muito novo, né? Quando eu entrei no seminário eu tinha 15 anos, mas desde quando eu nasci eu sou acompanhado pelos freis, né? Então, assim, eu nasci num hospital que, na verdade, antigamente era um convento, né? Então, se você for ver a vocação franciscana na minha vida, eu acho que se não fosse acertada, né, não seria outra coisa, Padre diocesano, beneditino, porque os freis sempre se fizeram muito presente, né? Então, comecei minha caminhada vocacional aos 12 anos de idade, hoje eu tenho 21. Comecei aos 12 anos de idade a caminhar com os freis franciscanos na cidade de Santo André, São Paulo, aonde que a minha paróquia também ela é franciscana, num convite de um frei, né, que eu tenho grande apreço, que foi o frei que me batizou, Frei Geraldo Monteiro, que se encontra em Santa Bárbara do Oeste. Também quero deixar o meu abraço ao Frei Geraldo, né, que se encontra em Santa Bárbara do Oeste e me batizou. E foi a partir dali, né, desse chamado desse frei, ele já é bem de idade, né, é uma pessoa muito experiente, né, uma pessoa muito boa, que começou o meu chamado, né? Falei, não, eu vou visitar o que seriam esses frades, esses freis. Eu, na verdade, fui primeiramente para comer, porque eu sabia que tinha comida muito boa nos encontros vocacionais. Eu era da equipe que falava assim, meu Deus do céu, vai ter comida boa, aquele macarrão com frango de domingo que é espetacular. Eu falei, então eu vou lá para comer também com os freis. E aí eu comecei a me envolver, comecei, né, a participar mais. Até, no entanto, fiz os encontros vocacionais, fiz a convivência, né, o retiro de opção de vida, o ROV, e aí ingressei em 2015 na Casa do Aspirantado aqui em Santo Antônio, né, quando era o aspirantado anteriormente. Fui para Curitiba fazer os estudos de filosofia e a etapa do postulantado, e hoje, com a graça de Deus, retornei ao noviciado Santo Antônio, né, para fazer essa experiência do noviciado, e aqui estou, né? Essa foi um pouquinho do que foi o meu chamado, né? Então eu falo que o meu chamado foi desde berço, né? Eu já estava junto ali perto dos freis, né? Nasci no hospital do lado do convento, né? Então foi bem próximo. O meu, eu sou do Amazonas, e da cidade chamada Tefé, e lá que começou o meu chamado, assim, né? Eu tenho minha família, são 4 irmãos, tenho 4 irmãos, então já é assim, hoje em dia é muito já, né? Então foi muito bom, tipo, essa primeira fraternidade que tive, assim, meus irmãos muito bons, e aí, e nisso minha mãe sempre me levando para a igreja, né, e tudo, e fui crescendo nesse acompanhamento, né, e fui crescendo, e aí fui entrando nos movimentos, né, da igreja, e gostando da missa, participando da missa, e entrei nos coroinhas, aí depois fui para o grupo de jovem. Então eu fui nesse processo, assim, né, da caminhada da igreja, e fui gostando, assim, e também estudando, fazendo as coisas, assim, normais, né, do mundo, assim, fui fazendo cursos e tudo, nessa vida, assim. E aí, eu não conheci os frades ainda, eu era de uma outra paróquia, de outro ramo, né, da igreja, dos padres, e nisso conheci os frades através de um amigo meu, hoje muito amigo meu, conheci os frades, e aí eu comecei a participar com os frades na outra paróquia, e nisso eu fui vendo a vida deles e fui gostando, fui perguntando sobre São Francisco. Nunca tinha ouvido falar de São Francisco, mas não sabia que existiam os franciscanos, nem sabia que existia, e vi o hábito deles bonito, e aí eu fui indo para os retiros com ele, e depois com eles, e depois eu estava nessa dúvida, será que eu quero ser religioso, porque eu sinto esse chamado, assim,
e tudo, de estar na igreja, né, de ficar com Deus. E aí eu ficava em dúvida assim, e aí, mas só que fui rezando e tudo, e em um determinado dia, né, momento, que a nossa vocação é assim, lugar, momento, situação. Então, nessa oração, eu pedi a Deus e senti no meu coração isso, né? Então, a partir do momento, foi em agosto, 10 de agosto de 2013. Eu disse, é agora, é assim. E aí eu fui, aí em 2014 eu comecei a fazer os encontros. Final de 2013 e 2014, os encontros vocacionais com o Frei lá em Tefé. E aí a gente foi fazendo contato em Brasília. E em 2015 entrei na formação, né? Foi em 2 de fevereiro de 2015 entrei e estou até hoje, né? Com a graça de Deus. Então foi esse meu processo, né? Então sempre nos movimentos, lendo os frades e tudo. Então senti esse chamado da vida franciscana e eu me senti até hoje, me sinto muito nessa conformidade, né? Desse espírito de Francisco, esse espírito que é seguir Jesus Cristo, esse espírito, eu vejo muito o Francisco, espírito de liberdade, assim, de espírito jovem que quer abandonar tudo e se entregar a Deus. Então eu vi, é isso que eu quero. Então é isso. Então, meu chamado, minha família, nós nem sempre fomos de igreja, né, de paróquia, mas nós éramos de paróquia diocesana, assim que nós ingressamos, então passei por um tempo coroinha. Então sou natural de Brasília e nós nos mudamos de uma cidade satélite de Brasília, da Ceilândia, para o entorno de Brasília, que é quase dentro de Brasília, que é chamado Valparaíso de Goiás, e foi lá que nós conhecemos os frades. Só que antes disso eu também estava estudando, eu queria cursar Química, fazer faculdade de Química. Então, estava me empenhando para isso e tudo, e na vida do jovem, né? Então, eu nem sabia o que era um frei, só para começar. Quando nós chegamos na paróquia e todo mundo chamava o sacerdote de frei, aí eu falava, o que é frei? E quando nós começamos a entender o que era frei, então eu fui vendo ali a vida dos frades, a vida da comunidade paroquial da região, e um frei me fez um convite, dizendo assim, olha, você já pensou em ser frade? Eu falei, não, nunca pensei em ser frade, né? Nem sei. Aí ele foi me explicar toda a história, um pouco das histórias de São Francisco, e me convidou a participar dos encontros vocacionais. E ali eu disse não para ele de uma forma, não tão diretamente, mas um não, dando voltas por 6 meses. Então, de 2015, ele me convidou ali no mês de junho, e até dezembro eu sempre, não posso ir, não sei o quê, estudando para poder fazer faculdade, né? Mas foi até um dia que eu falei assim, eu vou, porque também com receio de contar para meus pais, meu pai queria que eu fosse, né, militar, minha mãe e outras coisas. Então, e assim foi. Mas eu fui no primeiro encontro vocacional, então conheci os frades lá em Brasília, na Asa Norte, fui para o primeiro encontro, escutei a primeira história de São Francisco, que ele faz a viagem até Apúlia. Então, vai para Apúlia e de lá eu fiquei encantado que o frei terminou o encontro dizendo assim, vocês só vão saber o que aconteceu da volta no próximo encontro. E desse próximo encontro eu estou até hoje aqui, porque eu fiquei curioso em saber da vida de São Francisco. E nisso eu fui me encantando, mas a minha decisão também firme foi quando eu fiz um encontro na igreja chamado Segue, no mês de setembro. Foi quando eu falei, não, vou me lançar nessa vida, então contei para minha família. Então, com a graça de Deus, ingressei no ano de 2016, no postulantado. Não me arrependo, só tenho crescido aqui dentro, graças a Deus. Assim, vendo em Francisco, esse homem que também, como o Tiago falou, da liberdade, eu já vi um pouco de Francisco, aquele que se conhece por inteiro e assim vai caminhando sempre. Então, foi assim também que eu me identifiquei e estou caminhando nesse sentido. Mas foi um pouco nessa caminhada que aí estou e hoje peço para fazer parte da família dos frades aqui no noviciado. Então, nós temos 3 perguntas aqui. Dá para cada um. Então, vamos à pergunta do Frei Antônio Maria. Antônio Maria. Como está sendo essa experiência de noviciado? Experiência de noviciado? Isso.
Eu estou sentindo um crescimento muito forte em mim, assim, e de início, como a gente passou pelo aspirantado, depois 3 anos de filosofia, e quando eu estava me preparando para vir para cá, ano passado já comecei a pensar nisso, né, assim, mais forte. E eu disse, o que é um noviciado mesmo? Depois eu disse, o que é um noviciado? Eu perguntei para mim mesmo, eu vou para o noviciado, eu fiquei, nossa, e aí em dezembro e janeiro eu estava fazendo pergunta. Mas aí, como é o Senhor mesmo, né? Aí, a partir do retiro, 2 retiros, um retiro só, mas começou com Frei Lanuil, depois as Clarissas, elas foram iluminando assim no noviciado. E eu vim já com um pedacinho do que seria, né? Que é esse conhecimento total de Deus, assim, né? Conhecimento também total, mas que claro, esse total, mas não se fecha, né? Sempre se abre. E também conhecimento da vida franciscana ainda mais, né? E isso é a experiência franciscana na fraternidade, nesse momento, que esse momento de noviciado é bem forte para a gente, é o coração da vida religiosa, e é um ano fechado assim, entre aspas, assim, né? Que aqui que experimentamos mesmo a fraternidade, a vida em comum, o trabalho, o esporte, tudo. Então, nisso tudo é ser frágil, né? Então, eu estou gostando muito, estou vendo que estou crescendo, quero crescer ainda mais, e essa experiência está sendo muito boa para mim. Eu só tenho a agradecer mesmo a Deus e que me inspira, o Espírito Santo que me dá essa força, né? Então, as fontes que estou indo, tipo, ao encontro, lendo, aos frades que estão na formação, dando para a gente também informações e nos trabalhos. Então, eu estou vendo mesmo São Francisco, a fraternidade, estou vendo esse sentido mesmo de ser frade, né? Então, para mim está sendo muito bom, e meu autoconhecimento também, também com os colaboradores aqui, tem a psicóloga, tem o Frei também, o nosso formador que também conversa com a gente. Então, e acima de tudo Deus, né? O Espírito Santo. Então, as orações, então estou gostando muito. É isso. E o Frei Antônio Maria mandou um abraço para o Frei Wagner. Opa! Abraço também. Vamos para a próxima pergunta. Arildo Magalhães. Arildo, o que te encanta em São Francisco? vocês querem responder? Então, primeiramente, um grande abraço para o Arildo, meu irmão de fraternidade do apostolado, né? Falei um pouquinho da minha história vocacional, e por graça de Deus tem essa presença do Arildo, que entrou no mesmo dia no seminário comigo, é o meu irmão de caminhada, né? Ele entrou no dia 8 de fevereiro de 2015 e a gente ingressou no aspirantado, né? Então, com muita alegria, mando um abraço para você e para todos os postulantes aí de Curitiba, para os frades, né, da comunidade. Um forte abraço. Então, a pergunta é, como eu vejo... O que te encanta, me encanta em São Francisco? O que me encanta em São Francisco foi, tiro muito forte para mim, a experiência da cruz, né? Não entendia muito bem esse jovem quando nos encontros vocacionais, quando eu via Frei Geraldo Monteiro falar em suas homilias, né, desse jovem que foi no encontro, né, do crucificado, né? Então, assim, o que me encanta muito em Francisco de Assis é justamente esse encontro, né? Essa sensibilidade que Francisco tem de ir ao encontro da cruz. E cruz a gente entende de muitas formas, né? E que Francisco fez foi ir ao encontro do outro, né? Francisco é aquele homem que não tem medo de ir ao encontro do outro, né? Ele viveu realmente, né, todo o seu ser voltado para o Senhor crucificado no encontro com o irmão. Então, isso foi o que mais me encantou em Francisco de Assis, essa disponibilidade dele, né? E que, para mim, foi muito no processo vocacional, né, do discernimento vocacional que eu fiz inicial e do que estou fazendo agora, né, mas principalmente no inicial,
foi de entender isso, né? Porque eu via, meu Deus do céu, como que um jovem assim abraçou tão fortemente o outro, chegando a ir ao ponto, né, de abraçar o leproso, né, daquele que está à margem da sociedade, ele conseguiu, né? E hoje em dia, muitas vezes nós não conseguimos dar esse abraço no outro, né? Temos essa carência, né, de ir ao encontro do outro e de se colocar, né, como outro, né, como outro. Então isso foi o que mais me encantou em Francisco de Assis, esse encontro com o crucificado. Então vamos para a última pergunta aqui. Cristiane Silva Santos. Hoje para você, o que é ser vocacionado? Ser vocacionado é aquele que está sempre pronto a escutar o que Deus quer para a minha vida. Esse que eu jamais perca, não falo somente no sentido da escuta física, mas a escuta do meu espírito e da minha alma. Que eu jamais perca essa sensibilidade, essa abertura de escutar a vontade de Deus, a presença de Deus na minha vida. Esse é o eterno vocacionado, aquele que jamais se fecha para a vontade de Deus, para o caminho de Deus e ainda mais para a presença de Deus em sua vida. Então hoje eu vejo, todos nós vamos ser eternos vocacionados, né? Porque estamos aqui que já acabou, já finalizou, já entendi meu chamado. Quem me dera, agora que estou começando, agora que está começando verdadeiramente a assumir esse projeto para a minha vida. Então, o eterno vocacionado é aquele que jamais deixa de escutar o Cristo em sua vida verdadeiramente. Não só uma parte da mensagem de Cristo, não só a ressurreição, mas também todo o caminho que o Senhor nos concede para chegarmos até Ele. Então é isso, né? Nossas perguntas, agradecemos a vocês que fizeram essas perguntas, né? Perguntas muito importantes, e convidamos então agora a cantarmos conosco, né? A música que Francisco rezava, né? O amor não é amado, e nos colocarmos realmente nesse espírito de oração. Então, agradeço a presença de vocês, nós vamos cantar, logo em seguida convidamos o Frei Wagner a dar-nos a bênção desse dia, e que o Senhor, e vamos firme, vamos com fé, vamos caminhando na alegria de Deus, apesar de tantas fragilidades, apesar de tanta tristeza, né, que estamos passando por esse momento, mas a nossa maior alegria é nosso Senhor. Então vamos caminhando, vamos firme, que Deus tem o melhor para cada um de nós. Muito obrigado por tudo. No meu sonho eu caminhava bem feliz, de repente um homem pobre eu avistei, andando pela estrada de Assis, tão aflito que confesso eu chorei. Perguntei-lhe o que tinha acontecido, me ouviu, mas ficou chorando sem parar, até que enfim me olhou e disse assim: a paixão de Jesus hei de chorar, pois o amor não é amado. A felicidade assim não se pode encontrar. É preciso voltar a Jesus, o amor que eu quero amar. Pois o amor não é amado. A felicidade assim não se pode encontrar. É preciso voltar a Jesus, o amor que eu quero amar.
pode responder mais uma rapidinho? Frei Wagner, pediram para ele. Tá bom. Frei Wagner, É pergunta de Cristiane Silva Santos. Frei Wagner, hoje vendo esses jovens, o que é ser sacerdote? O que é ser sacerdote? Obrigado pela pergunta da senhora, Deus abençoe, viu? Tudo de bom. Sacerdócio é um grande dom, antes de tudo. Um dom do coração de Deus, nosso Senhor, na sua imensa misericórdia, nos ofereceu a sua vida, o seu Filho, e Ele é o verdadeiro sacerdote, e nos concede participar da vida dele, do sacerdócio dele. Então, nós agimos, nós somos chamados por Ele para agir na vida dele, no nome dele. Então, o Padre, ele é Padre para Cristo e para a Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, os irmãos. Então, ver os irmãos aqui, alguns serão padres, outros não. A nossa vocação, ela tem essa dupla possibilidade. Então, ver a vocação de Deus é uma maravilha, né? Assim, que Deus nos chama, que Deus chama cada um do seu jeito, e nos chamou primeiro para ser irmãos aqui, a nossa vocação de raiz, e dentro dela vai chamar alguns para o sacerdócio. Então nós somos irmãos, e desses irmãos alguns são padres, recebem também esse chamado. É uma graça, é um dom que depois se transforma em muito trabalho para a igreja, graças a Deus. O trabalho nos edifica, né? Não é um problema, o trabalho nos edifica. Então, tudo é uma grande graça de Deus, como diz São Francisco, né? A graça de trabalhar. É isso. Obrigado a cada um de vocês. Vamos receber a bênção para a gente. Muito bem, queremos agradecer a todos que acompanharam esse encontro vocacional, os irmãos que se sentem chamados. Coragem, o Senhor vos chama para águas mais profundas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, os santos de Deus, santos da Ordem Franciscana, São Francisco, Santo Antônio, todos os santos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Fique com Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. E por isso que nós podemos dizer, paz e bem. Até a próxima.